Olá pessoal, tudo bem? Tudo certo? Tudo tranquilo? Vamos que vamos? Estamos de volta para resolver as questões do Enem de 2022, segundo dia, prova de Ciências da Natureza e suas tecnologias e Matemática e suas tecnologias. Resolveremos aqui as questões de Física, discutindo um pouquinho sobre sua teoria e a resolução dessas questões. No entanto, antes de iniciarmos essa resolução, peço a você que se considere inscrever no canal, clique no sininho para ser notificado sobre as próximas publicações, comente e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Vamos dar engajamento a este canal. Agora, iniciando as questões de 2022, numa prova extremamente abrangente, começamos pela questão 92, uma questão de mecânica, uma questão de dinâmica, usando a ideia do teorema do impulso, variação da quantidade de movimento. Uma questão clássica, uma questão sobre colisões que já apareceu e já discutimos em sala de aula inúmeras vezes. Vamos a ela. Em um autódromo, os carros podem derrapar em uma curva e bater na parede de proteção. Para diminuir o impacto de uma batida, pode-se colocar uma parede, uma barreira de pneus. Isso faz com que a colisão seja mais demorada e o carro retorne com uma velocidade reduzida. Grifa, por favor, essa informação de que ele voltará com uma velocidade reduzida. Outra opção é colocar uma barreira de blocos de um material que se deforma, tornando-a tão demorada quanto a colisão com os pneus, mas que não permita a volta do carro após a colisão. Grifa essa informação. Duas informações, aliás. A primeira é que as duas levarão o mesmo tempo, porém o carro irá parar após a colisão. Pensa um pouco comigo, por favor, mesmo antes das discussões. Perceba que o carro, ao bater em uma situação, ele bate e volta. Ou seja, ele não perde totalmente sua energia. Na outra, ele bate e para. Ele perde totalmente a sua energia. Na primeira situação, quando ele bate e volta, há uma necessidade de uma força muito grande, porque essa força terá que parar o carro e devolver a ele parte da energia. Tu percebe que são dois trabalhos sendo realizados. Um trabalho de retirada de energia e um trabalho de reposição de energia. Logo, a força tende a ser maior. Já na segunda colisão, onde o impacto gera uma total parada, você tem o trabalho de perda de energia, o trabalho para ele parar. Logo, essa força pode ser menor. Vamos discutir um pouquinho sobre isso, fazendo o seguinte, venha comigo por favor. Imaginemos uma situação onde o carro inicialmente apresenta uma determinada velocidade. Representarei aqui para vocês um carrinho com uma velocidade horizontal para a direita, ao qual chamarei de V0. Esse veículo irá colidir contra a parede. Como ele colidirá? Irá bater e voltar, ou ora apenas baterá e não voltará? Vou fazer o seguinte, vou determinar que para a direita considerarei os valores positivos. Logo, a velocidade inicial é uma velocidade positiva, certo? Agora pensemos aqui comigo. Esse carrinho, ao bater, ele pode parar neste impacto. Ah, professor, é uma das situações que ele descreveu, né? Exato, está aqui, ó. Numa das situações ele vai parar. Então eu posso dizer que a velocidade final, neste caso, seria igual a zero. Ah, entendi, professor. Mas tem aquela situação... tem aquela situação que ele bate e volta. O que eu preciso entender é que ao bater na parede, ele aplicará sobre a parede uma força, empurrando essa parede no sentido do seu próprio movimento. Ou seja, ele empurrará a parede para a direita. A parede, pelo princípio da ação-reação, aplicará sobre ele uma força no sentido contrário. Força esta
que terá mesmo módulo, mesma direção, porém sentido contrário. É um para-ação-reação. Essa força é que faz ele reduzir a velocidade ou até mesmo ganhar velocidade no sentido contrário. O que eu preciso entender é que, pelo teorema do impulso, eu posso escrever que o impulso será o responsável pela variação da quantidade de movimento deste corpinho. Professor, mas o impulso é o produto da força vezes o intervalo de tempo. E a variação da quantidade de movimento é massa vezes velocidade final menos massa vezes velocidade inicial. Pois bem, aqui está. Vamos fazer o seguinte, já que ele fala sobre forças no exercício, vamos isolar essa força na expressão e escrever assim: força será igual... Vem com o tio aqui, por favor. Aparece massa nos dois termos da expressão, posso colocá-la em evidência e escrever entre parênteses vetor velocidade final menos vetor velocidade inicial. É a variação do vetor velocidade. E o intervalo de tempo que ora estava multiplicando, agora passará dividindo. Pronto. Professor, é o mesmo carro, não é mesmo? Exato. E ele disse que o intervalo de tempo das colisões é sempre o mesmo. Logo, eu posso dizer que esta parcela sempre será constante nessa nossa situação. Professor, então a força será maior quanto maior for a variação do vetor velocidade. Exato. Então, para um pouquinho e pensa com o tio aqui. Na situação da parede de pneus. Na parede de pneus, a variação do vetor velocidade é sempre vetor velocidade final menos inicial. Pensemos da seguinte forma. O vetor velocidade final estaria voltado para a esquerda, porque ele volta, né, professor? Exato. Então, esse vetor seria negativo, certo? Pois bem, vamos representá-lo da seguinte forma. Esse vetor seria um vetor negativo. Está aqui, ó. Ah, entendi, professor. Esse é o vetor V final? Isso. E o vetor V inicial, né, ele está apontando para a direita. Só que, professor, aqui tem um detalhezinho importante. Lembra que o senhor ensinou para a gente? Quando aparece variação assim, né, a gente pode escrever velocidade final mais menos a velocidade inicial. Isso, exato, né? Porque mais vezes menos continua dando menos do mesmo jeito. Professor, mas não é que é? Pois é. Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou somar este vetor com o inverso deste. Professor, mas se você fizer isso, você vai manter este e vai inverter esse e isso para poder fazer a soma, né? Ah, é verdade, ó, um na sequência do outro aqui indica a soma. Pois é. Então, o vetor variação de velocidade, olha ele aqui. Eita, professor, que esse é o vetor variação de velocidade na situação da barreira com pneus, certo? Entendi. Professor, mas e se fosse a barreira, né, de blocos? Então, meus amores, mas se fosse a barreira de blocos, ele disse para a gente que com a barreira de blocos a velocidade final vai a zero. Logo, eu posso dizer que a variação do vetor velocidade será simplesmente igual a menos V0. Sabe por quê, né? A velocidade final foi a zero, 0 menos V0 vai dar menos V0. Professor, mas menos o vetor V0 é esse aqui invertido? É. Ah, mas esse aí invertido, professor, vai ficar assim, né? Ó. Isso. Olha ele aí. Esse é o vetor menos V0. Professor, mas agora ficou evidente para mim, né? Ó. Nessa situação a variação é maior. Pois é, meus amores, ó. Onde a variação for maior, a força terá que ser maior também. Entendi. Portanto, posso dizer que a força
aplicada pela parede de pneus em módulo será maior do que a força aplicada pela parede de blocos em módulo. Ah, entendi, professor. E aquela questão da, a situação energética, como é que fica? Veja bem, pense um pouquinho comigo. A variação da energia mecânica é, na verdade, uma variação de energia cinética. Energia cinética final menos a energia cinética inicial. Pensemos um pouquinho comigo. A variação da energia mecânica será igual a m v ao quadrado sobre 2 menos mv inicial ao quadrado sobre 2. Pense, na situação onde eu tenho os pneus, ainda haverá uma parcela de energia cinética após. Então ele não perde tudo, ele perde apenas uma parcela. Já onde há blocos, ele perde totalmente essa energia. A energia perdida será exatamente igual à energia que ele tinha no início. Logo, eu posso concluir que a variação da energia mecânica com os blocos será maior do que a variação da energia mecânica com os pneus. Professor, e isso aparece na alternativa A, onde ele diz que a força é maior na colisão com a parede de pneus e a energia dissipada é maior na barreira de blocos. A alternativa A é o gabarito para essa questão. Vamos agora para a questão Q95, uma questão de mecânica, uma questão de cinemática, dando continuidade às questões de mecânica. O sinal sonoro, oriundo da queda de um grande bloco de gelo de uma geleira, é detectado por dois dispositivos situados em um barco, sendo que o detector A está imerso em água e o B na proa da embarcação. Sabe-se que a velocidade do som na água é de 1.540 metros por segundo e no ar é de 340 metros por segundo. Viu? Vem aqui curtir um pouquinho. Óbvio, né? No ar, o som se propaga assim como na água, porque são ondas mecânicas. No entanto, no ar, as moléculas estão mais espaçadas. Na água, as moléculas estão mais pertinho uma da outra. Isso significa que, enquanto se propaga na água, rapidamente essa propagação se dará. Uma vez que no ar as moléculas estão mais espaçadas, essa velocidade será menor. Aí ele continua. Os gráficos indicam em tempo real o sinal sonoro detectado pelos dois dispositivos, os quais foram ligados simultaneamente, em um instante anterior à queda do bloco de gelo. Ao comparar pontos correspondentes desse sinal em cada dispositivo, é possível obter informações sobre a onda sonora. Ele nos pergunta a distância L em metros entre o barco e a geleira. Mais próximo de que valor? Espera aí um pouquinho, vem com o tio aqui. Olha, o barco posicionado a uma distância L da geleira, com um detector em B e um detector em A. Em A é o detector cuja velocidade é maior porque está na água. Então o pulso ocorre primeiro. Já no detector B, o detector que está no ar, a velocidade é menor, logo o pulso demora mais para chegar até o barco. Note que há um intervalo de tempo de 12 segundos entre esses momentos. Eu posso usar a equação mais simples e notória da cinemática, aquela primeirinha que tu aprende, né? Aquela que diz que velocidade é ΔS sobre ΔT. Eita, professor, mas essa equação aí é aquela primeirinha. Pois é, né? Não dá para ir para o vestibular sem esta equação, de jeito nenhum. Velocidade, né, professor? É a distância medida em metros, o intervalo de tempo medido em segundos, quando a velocidade é dada em metros por segundo, certo? Isso, sistema internacional.
Agora pensemos da seguinte forma. Professor, mas existe um intervalo de tempo entre as ondas. Exatamente. Agora, olha aqui no gráfico e acompanha comigo, por favor. Tu há de concordar comigo que o intervalo de tempo entre essas ondas ele é igual ao intervalo de tempo B menos o intervalo de tempo A. Ah, professor, porque o tempo B é maior, né? Exato. Então eu vou fazer ΔTB menos o ΔTA. E espera aí um pouquinho. Se eu passar o tempo para cá multiplicando a velocidade dividindo, o tempo será ΔS sobre a velocidade. Então, o ΔS que a onda percorreu em B é o comprimento L dividido pela velocidade em B, menos o ΔT de A. ΔT de A é o comprimento que ela percorreu L usando a velocidade A. Lembrando que a velocidade B é a velocidade no ar. E a velocidade A é a velocidade na água. Eita, professor, que tu é arrombado mesmo, né? Pois é, tá vendo aí? Agora é só substituir, ficou fácil, né? O ΔT é de 12 segundos. Professor, de onde foi que o senhor tirou esse tempo? Veja bem, se eu pegar esse pico inferior aqui nos gráficos, observe aí o teu gráfico, você consegue facilmente perceber que esse pico ocorre aos 220 e aos 232. A diferença é de 12 segundos. Ah, entendi, professor. Substituindo as velocidades da água e do ar, nós temos uma diferença de frações, logo faremos MMC. MMC entre 340 e 1540, o tio vai copiar os dois. Eita, mas pode fazer isso? Pode. Agora a gente divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. 340 vezes 1540 dividido por 340 vai dar 1540. Vezes L é 1540L. Menos 340 vezes 1540 dividido por 1540 sobra 340. Vezes L, 340L. Ah, professor, tô percebendo aqui que vai... Isso, ó. Vem com o tio aqui. Ficará 12 igual 1540 menos 340, isso aqui vai dar 1200, né, professor? Exato. Dividido por 340 vezes 1540. Caracoles, professor. Pois é. Agora, ó, corta 2 zeros com 2 zeros. O 12 que aqui está cancela com o 12 do outro lado. Professor, mas aí, isso aí, olha o que vai sobrar. L é igual 34 vezes 154. Viu? Não vai perder tempo, não. Vem comigo aqui. Vamos pensar assim, ó. É 35 vezes 150 aproximadamente. Se fosse 30 vezes 150... daria 4.500, certo? Entendi, professor. Deve dar um pouco mais que 4.500. Exato. Veja as alternativas. Aqui dá um pouco mais que 4.500, é 5.240. Como todos os outros valores estão muito distantes disso, é evidente que não os pode ser. Se você fizesse a continha, chegaria a 5.236. Cravado, a alternativa D é o nosso gabarito. Agora a questão Q96, ele dá um salto e vai lá para ótica. Vai falar um pouquinho sobre os fenômenos ópticos. Ele então nos pede qual o fenômeno referente a esse texto. Em 2002, um mecânico da cidade mineira de Uberaba, Minas Gerais, teve uma ideia para economizar o consumo de energia elétrica e iluminar a própria casa num dia de sol. Para isso, ele utilizou garrafas plásticas PET com água e cloro, conforme ilustram as figuras.
Cada garrafa foi fixada ao teto de uma casa em um buraco com um diâmetro igual ao da garrafa, muito maior que o comprimento de onda da luz. Nos últimos 2 anos, sua ideia já alcançou diversas partes do mundo e deve atingir a marca de 1 milhão de casas utilizando a luz engarrafada. Que fenômeno óptico explica o funcionamento da luz engarrafada? Meus amores, a luz que está propagando do lado de fora no ar passa para a água e da água passa para o ar mais uma vez, desconsiderando essa fina parede de plástico do próprio recipiente. Isso significa que a luz ela sofrerá uma alteração de meios, logo sofrerá uma alteração de sua velocidade. Mantendo-se a mesma frequência, altera-se a velocidade. Isso significa que nós temos aí um processo de refração. Alternativa E é o gabarito para a nossa questão. Agora chegamos na questão Q99, dá outro salto, vamos para elétrica, em especial eletrodinâmica. No entanto, é uma questão muito bonita porque ele envolve eletrodinâmica, mas ele faz um paralelo ali com um fenômeno diferente. Vamos à questão. A fim de classificar as melhores rotas de um aplicativo de trânsito, um pesquisador propõe um modelo com base em circuitos elétricos. Neste modelo, a corrente representa o número de carros que passam por um ponto da pista no intervalo de 1 segundo. A diferença de potencial, DDP, correspondente à quantidade de energia por carro necessária para o deslocamento de 1 metro. De forma análoga à lei de Ohm, cada via é classificada pela sua resistência. Opa, grifa isso. Ele vai usar a primeira lei de Ohm para poder fazer uma analogia para este fluxo de carros. Ele então nos diz, sendo o de maior resistência o mais congestionado. É um paralelo muito interessante. Quanto mais congestionamento eu tenho, maior é a resistência. Ele então nos diz, o aplicativo mostra as rotas em ordem crescente, ou seja, da rota de menor para de maior resistência. Como teste para o sistema, são utilizados 3 possíveis vias para uma viagem de A até B, com os dados de DDP e corrente conforme a tabela. Ele nos pede qual é a ordenação das rotas indicadas pelo aplicativo. Por favor, venha com o tio. Ele está falando para nós sobre a primeira lei de Ohm. U é igual a R vezes I. Eita, professor, mas essa equação é muito da clássica, né? Exatamente. Onde no sistema internacional a DDP é dada em volts, a resistência é dada em ohms e a corrente elétrica é dada em ampere. Nós, no entanto, não usaremos desta forma. Ele quer saber o valor da resistência, então nós vamos fazer o seguinte, olha aqui, meu amigo. A resistência é a razão entre a DDP U e a corrente I. Forma esta que é provavelmente a forma original escrita por Ohm. Ah, professor, mas e aí, vamos para onde? Bom, agora ficou simples, venha comigo. Na rota 1, a resistência R1 será o valor da DDP, 510, dividido pela corrente, 4. Eita, professor, pois é, só para não perder o bonde aqui, vem com o tio, ó. Para o 2, R2 será igual o valor da DDP, que é 608, dividido pela corrente, que também é 4. E continuando a nossa ideia, o resistor R3 será a razão entre a DDP 575 dividido por 3. Professor, como é que a gente faz isso aí? Vamos fazer bem aproximado para não ficar se matando em cálculo, né? 510 dividido por 4, eu posso pensar dividindo por 2. Dividindo 510 por 2, nós temos 255. Dividido por 2 mais uma vez, porque era sobre 4, isso vai dar 127,5.
Ah, entendi, professor. Aproximado, né? Isso, exatamente. 608 dividido por 4, simplificando, dá 304 dividido por 2. 304 dividido por 2 é a mesma coisa que 152. E para terminar, 575 dividido por 3. Professor, mas esse aí não vai ser múltiplo de 3 não, né? Porque a soma aqui dá 17. Pois é, não é múltiplo de 3. Então vamos dar uma simplificada na brincadeira aqui. Professor, vamos pensar como, hein? Se fosse 576 dividido por 3, né? Isso aqui daria aproximadamente 192. Eita, professor, foi que eu entendi. Então você já percebeu, né? Que em ordem crescente, R1 é a primeira, depois nós temos a R2 e por fim R3. Esta é a ordem crescente das resistências. Caracoles, professor, era só fazer a continha? Isso, era só fazer a continha, nada mais que isso. Ficávamos ali com 1 menor que 2, menor que 3. 1, 2, 3, alternativa A é o gabarito para essa questão. Chegamos agora à questão Q101, uma questão que falava sobre ótica, ótica do globo ocular. Na verdade, dá para entender essa questão como sendo uma questão interdisciplinar com biologia, mas nós vamos resolver aqui dentro da física. Venha comigo, por favor. No processo de captação da luz, o olho para a formação da imagem estão envolvidas duas estruturas celulares, os cones e os bastonetes. Só para lembrar, são células que estão lá na nossa retina captando a luz que chega até ela. As células cones são responsáveis pelas cores. Cones, cores. E os bastonetes são as células responsáveis pela intensidade da luz. Ele então nos diz lá, ó, os cones são sensíveis à energia dos fótons e os bastonetes à quantidade de fótons incidentes. Ele disse exatamente o que o tio disse, de uma forma diferente. A energia dos fótons que compõem os raios luminosos está associada à sua frequência e a intensidade ao número de fótons. A frequência está associada às cores. Lembra que cada cor no espectro visível tem a sua frequência característica. Já o número de fótons diz respeito à intensidade. Ele então nos diz, se um animal tem bastonetes mais sensíveis, ele será o quê? Ué, se ele tem bastonetes mais sensíveis, ele será mais sensível à luminosidade. Logo, ele tem uma facilidade em captar intensidades de luz. E aí tem A, ele apresenta daltonismo? Daltonismo é quem tem problema com as células cones, tem problema com cores. Pode ser um daltônico completo, os 3 cones são inexistentes, ou pode ter ausência de um ou 2, é um daltonismo parcial. B, percebe cores fora do espectro do visível? Não. A gente só enxerga dentro do visível, o próprio nome está dizendo. Enxergar bem em ambientes mal iluminados. Opa, esse é o nosso gabarito. Se ele tem uma sensibilidade maior, ele capta luz com maior facilidade. As suas células são sensibilizadas com maior facilidade. Logo, ele enxergará mesmo em ambientes mal iluminados. Alternativa C, acho que é o gabarito para essa questão. Porém, vamos lá. Na D, necessitar de mais luminosidade para enxergar. Não. Ele já tem a célula sensível, ele não precisa de muita luminosidade. E fazer uma pequena distinção de cores em ambientes iluminados. Não, também não, porque quem faz distinção de cores são as cones e não as bastonetes. Alternativa C é o nosso gabarito para a questão 101. Agora a gente volta para a mecânica, volta para o estudo da cinemática. Uma questão muito bonitinha envolvendo 2 lançamentos numa única questão. Lançamento horizontal e lançamento vertical para cima. Olha a criatividade, questão Q105. Em um dia de calor intenso, 2 colegas estão a brincar com a água da mangueira. Um deles quer saber até que altura o jato de água alcança, a partir da saída de água, quando a mangueira está posicionada totalmente na vertical.
o outro colega propõe então o seguinte experimento: eles posicionarem a saída de água da mangueira na direção horizontal, a 1 metro de altura em relação ao chão, e então medirem a distância horizontal entre a mangueira e o local onde a água atinge o chão. A medida dessa distância foi de 3 metros, e a partir disso eles calcularam o alcance vertical do jato de água. Considere a gravidade como sendo 10 e ele pergunta qual o resultado obtido. Veja, com o lançamento horizontal, nós vamos calcular a velocidade, e com essa velocidade é que nós vamos calcular a altura vertical. Venha comigo, por favor. O jato d'água sai a 1 metro do solo e percorre uma distância de 3 metros. Galera, lançamento horizontal, vamos lembrar que existe aqui 2 movimentos associados. 2 movimentos associados, professor? Exatamente. Um horizontal e um vertical. Nós vamos considerar positivo os sentidos iniciais de movimento, certo? E aí venha comigo, por favor. Na vertical existe a aceleração da gravidade. Logo, nós temos um movimento uniformemente variado. Eita, professor, aqui é um move? É isso. E para o move, nós usaremos a equação do espaço em função do tempo, S igual a S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2. Ah, entendi, professor. Aí tu vai fazer isso, a gente vai fazer aquelas manobras, né? Veja, esse S0 passa para o primeiro termo, vira S menos S0, que é ΔS, nós vamos chamar de ΔY, porque está na vertical, certo? Como o lançamento é horizontal, verticalmente não há velocidade no início. O V0y vale 0. Eita, professor, então aquele termo desaparece. E a aceleração é a da gravidade, que está no sentido considerado como sendo positivo. Logo, usaremos g no lugar da aceleração, obtendo assim gt² sobre 2. Entendi, professor. Agora é só isso. Substituindo, ficamos assim, ó. 1 metro é igual a 10t² dividido por 2. Mas 10 dividido por 2 vai dar 5. Esse 5 está multiplicando, passará dividindo. Logo, eu escreverei que t² é igual a 1/5. Ah, entendi, professor. Professor, o senhor vai deixar assim, Vou deixar o tempo desse jeito. Tá aqui. t² é igual a 1/5. Caso eu venha a precisar, tirando a raiz quadrada de 1 é 1, tirando a raiz quadrada de 5, fica a raiz de 5. Como ainda tem contas para fazer, eu não vou nem simplificar, não vou racionalizar esta expressão. Deixe assim. Agora passamos para a horizontal, onde o movimento é um movimento uniforme, uma vez que não há aceleração. Professor, mas se o movimento é uniforme, a velocidade é constante, né? Você pode escrever que a velocidade em x é ΔS ou Δx sobre Δt. Exatamente, pronto. Ah, professor, tu foi um safo aí, hein? Pois é. Agora, ó, V0, que é o Vx, é igual ao Δx, que é a distância d que ele andou, que é 3, dividido pelo tempo, que é 1 sobre raiz de 5. Ah, professor, mas agora virou uma divisão de frações, né? Isso. A gente copia de cima, multiplica pelo inverso da de baixo, isso aqui vai dar 3 raiz de 5 metros por segundo. Professor, esta é a velocidade com que a água está saindo. Isso, essa é a velocidade com que a água está saindo da ponta da mangueira. Agora, professor, mas e se ele virar essa mangueira para cima, né? E aí no lançamento vertical, professor, fazemos como? Eu sugiro que nós troquemos essa água por uma pequena esfera, por uma gota de água, que sai da boca da mangueira, subirá até uma determinada altura máxima
irá parar. Eita, professor, mas por quê? Porque nós já conversamos sobre isso inúmeras vezes, né? Sempre que se atinge a altura máxima, há necessidade de inversão no sentido de movimento. Logo, a velocidade vai a zero. Eita, professor, o que foi que eu entendi? Então quer dizer que essa gotinha d'água, né, professor? Ela sairá daqui da mangueira com a velocidade inicial que nós calculamos usando a horizontal. Exato. Só que ao subir, ela subirá, evidente, contra a ação da gravidade. Ah, professor, entendi, né? Então tudo que tiver para cima, tudo que tiver para cima a gente vai considerar positivo, certo? E aí vamos pensar assim, nós não sabemos o tempo que ela leva para chegar à altura máxima. Existe aceleração. Se tem aceleração é move. E se é move, sem o tempo a gente usa Torricelli. Professor, v² é igual a v0 ao quadrado mais 2a ΔS. Exatamente. Lembrando que no ponto mais alto a sua velocidade y irá a zero, porque ela vai parar. Então aqui ficamos 0 é igual a v0 ao quadrado menos 2 vezes g vezes a altura que ele irá subir. Esse menos é porque a gravidade é contrária ao movimento, né? Professor, então aqui vai ficar assim, ó, 2gh é igual a v0 ao quadrado, tenho razão? Isso, esse termo negativo vai passar para o outro lado positivo. Ah, professor, compreendo. Então agora ficamos assim, né? Ó. A altura h será igual a velocidade ao quadrado. Então nós vamos mandar aqui um 3 raiz de 5 ao quadrado. Tudo isso dividindo por 2 vezes g. 2 vezes 10. Espera aí um pouquinho, vem comigo. Raiz quadrada ao quadrado vai cancelar, né? O meio e o quadrado vai ficar 1. Porque meio vezes 2, né? Meio vezes o quadrado vai dar 1. Então vai ficar 5, professor. Isso, raiz de 5 ao quadrado é 5. 3 ao quadrado é 9. 9 vezes 5 dá 45. Professor, 45 dividido por 2 dá 22,5. 22,5 por 10 dá 2,25. Pronto. Eis aqui a altura que o jato d'água alcançará. Isso nós encontramos lá na alternativa B de bola como resposta para essa questão. Chegamos agora na questão Q108. Continua em mecânica, mais uma questão de mecânica, agora uma questão de dinâmica, onde ele vai falar sobre diagrama de corpo livre. Ele quer que você desenhe as forças que atuam sobre um sistema. Mais precisamente, o estudo de uma muleta. Ele diz assim: tribologia é o estudo da interação entre duas superfícies em contato, como desgaste e atrito, sendo de extrema importância para a avaliação de diversos produtos e bens de consumo em geral. Para testar a conformidade de uma muleta, realiza-se um ensaio tribológico, pressionando-a verticalmente contra o piso com uma força F, conforme ilustra a figura, em que Cm representa o centro de massa da muleta. Moçada, centro de massa onde o peso age, certo? Mantendo-se a força F paralela à muleta, varia-se lentamente o ângulo entre a muleta e a vertical, até o máximo ângulo imediatamente anterior ao de escorregamento, denominado ângulo crítico. Tome nota desse valor. A nossa muleta não irá escorregar, é a situação limite, ela está na iminência de. Aí ele fala assim: este ângulo também pode ser calculado a partir da identificação dos pontos de aplicação, da direção e do sentido das forças, peso normal e atrito estático. O esquema que representa corretamente todas as forças é... Meus amores, venha comigo, por favor. Eu vou um pouco além. Imaginemos que este seja o ângulo crítico que nós temos para que a muleta não escorregue. Note que a força que ficou paralela à muleta também possui
o mesmo ângulo θ de inclinação. E se uma força tem inclinação em relação ao eixo x e em relação ao eixo y, eu posso decompor essa força. Existe aqui uma componente sobre o eixo x, chamarei de f de x, e uma componente vertical, que eu chamarei de f de y. Note que esta força que eu estou aplicando paralela à muleta, ela na verdade acaba tendo duas componentes. Uma que empurra para frente a muleta e uma que comprime a muleta contra o solo. Se eu estou comprimindo contra o solo, vamos lembrar? A muleta empurra o solo para baixo, o solo a empurrará para cima. É a normal, é a força de interação com o solo. Essa muleta tem uma massa, logo tem um peso que age sobre o seu centro de massa. Está aqui a força-peso. E aí nós temos um detalhe. Essa força F de x empurra a muleta para a esquerda, causando uma tendência de escorregar. Ah, professor, quer dizer então que ela quer escorregar para a esquerda? Exato, mas ela não vai não. Ela não vai porque aparecerá aqui uma força contrária a este escorregamento, a chamada força de atrito estático. Ah, entendi, professor. Nós já, com esse desenho, com esse diagrama de corpo livre, teríamos o gabarito em mãos. Note, assinalaríamos ali a alternativa E como gabarito para a questão. Eu quero só lembrar com você aqui um detalhezinho. Se está na iminência de escorregar, estamos num estado de equilíbrio. Equilíbrio estático. Se está em equilíbrio estático, a força resultante deve ser igual a zero. Ah, entendi, professor, mas tem força nos dois eixos. Então a resultante tem que ser zero nos dois eixos. Logo, escreverei que a força horizontal para a esquerda é igual à força horizontal para a direita. Está aqui. A força F de x é igual à força de atrito estático. E tudo que estiver na vertical para baixo tem que ser igual a tudo que estiver na vertical para cima. Logo, a normal que está para cima será igual a Fy mais o peso que estão para baixo, certo? Só para lembrar aqui bem rapidinho, né? Ó, se tem aqui um ângulo, eu posso usar a ideia da decomposição assim, né? Aquela regrinha que o tio ensinou para vocês, aquele macetezinho. F de x é um pedaço de F com a pintura, com o ângulo, F cosseno de θ, e a força F de y é um pedaço da F sem o ângulo, sem a pintura, é F seno de θ. Pronto. Nós trabalharíamos a expressão da força de atrito como sendo μ vezes a normal, substituiríamos uma dentro da outra e com certeza chegaríamos ao ângulo crítico, caso assim o pedisse. Agora chegamos na questão Q111, uma questão clássica interconteudista envolvendo elétrica e envolvendo hidráulica, envolvendo um pouquinho de termofísica também. 3 áreas da física dentro da mesma questão. Ele nos diz assim: o manual de uma ducha elétrica informa que seus 3 níveis de aquecimento, morno, quente e superquente, apresentam as seguintes variações de temperatura da água em função da vazão. Você tem ali uma tabelinha com as variações das temperaturas em função das vazões. Eu já chamo sua atenção que, quando a vazão é pequena, as variações de temperatura tendem a ser maiores. Quando a vazão é maior, as variações da temperatura tendem a ser menores. Ele então nos diz: utiliza-se um disjuntor para proteger o circuito
dessa ducha contra sobrecargas elétricas em qualquer nível de aquecimento. Por padrão, o disjuntor é especificado pela corrente nominal igual ao múltiplo de 5 amperes, imediatamente superior à corrente máxima do circuito. Então você calcula a corrente máxima do circuito e usa o equivalente superior a um múltiplo de 5. Ele então nos diz: considere que a ducha deve ser ligada em 220 volts, grifa essa informação. Toda a energia é dissipada através da resistência do chuveiro e convertida em energia térmica, ou seja, a energia elétrica vai virar energia térmica, vai virar calor. E como esse calor é um calor que vai para aquecer a água, para um ΔT da água, nós temos aí um calor sensível envolvido. Variação de temperatura e não variação de estado físico. Ele conclui que apresenta um calor específico de 4,2 joules por grama grau Celsius e a densidade é de 1000 gramas por litro. Ele quer saber o disjuntor adequado para a proteção dessa ducha aí especificada. Vem aqui na tabela com o tio, por favor. Eu já te chamei a atenção que a menor vazão é aquela que apresenta as maiores variações de temperatura. Então, vamos pensar um pouquinho com o tio. Ele está falando de um aparelho que vai dissipar energia. Quem dissipa energia tem que ter potência. Não dá para ir para o vestibular sem essa formulinha. Ó. Potência é energia por tempo. O tio já disse para vocês que essa é uma das equações que tem que levar na manga, né? Professor, é aquela que tem que estar tatuada no pulso, né? Exatamente, ó. Com a energia dada em joules, o tempo dado em segundos e a potência dada em watts. Mas aí tem um detalhe que eu quero te chamar a atenção. Nós estamos falando aqui de uma potência elétrica. Potência elétrica, a gente vai trocar essa potência por U vezes I. Eita, professor, entendi, né? Potência elétrica U vezes I, exato. A energia nós vamos trocar por calor específico sensível. A energia nós vamos trocar por calor sensível, MC ΔT. Tudo isso dividido por ΔTzinho. Mas aqui tem um detalhe importante, né? Ele não deu a massa de água que será aquecida, ele deu uma vazão. Então nós vamos fazer o seguinte, vamos pensar comigo um pouquinho. Professor, densidade é massa sobre volume, certo? Se eu passar esse volume para cá multiplicando, no lugar dessa massa, a gente pode reescrever assim, ó. A gente pode reescrever densidade vezes volume vezes calor específico sensível vezes ΔTzão sobre ΔTzinho. Ah, entendi, professor, mas olha aqui, vem aqui comigo. Volume por tempo. Ué, volume por tempo é vazão, né? Então ficamos U vezes I é igual a densidade vezes a vazão vezes o calor específico vezes a variação da temperatura. Como ele queria saber a maior corrente, para a maior corrente nós vamos reescrever da seguinte forma. Corrente é igual, vem com o tio, densidade vezes vazão vezes calor específico vezes ΔTzão por DDP. Agora para um pouquinho e analisa. A densidade é a mesma, a DDP é a mesma, o calor específico é o mesmo. Nós teremos a maior corrente para quem apresentar o maior produto de vazão vezes temperatura. Veja, vazão vezes temperatura, a maior aqui, ó, 3 vezes 30 dá 90. Assim como 6 vezes 15 também dá 90. Ah, professor, então pode usar? Pode usar qualquer um dos dois. Nós usaremos esta. 3 e 30. Então vai lá, professor, diga aí como é que vai ficar essa expressão. Venha comigo, por favor. Façamos assim. A corrente será igual
Densidade da água. Professor, a densidade ele falou que era de 1000 gramas por litro, certo? Isso. Guarda aí a informação. A vazão é de 3 litros por minuto. 3 litros por minuto. Professor, de onde apareceu esse 60? É que é 3 litros por minuto. Eu preciso de 3 litros por segundo. Professor, mas o litro daqui já cancelou com o litro lá da densidade, que está em gramas por litro. Entendi, professor. O calor específico ele pede para usar 4,2. Professor, mas e aí dá certo? Dá, né? Porque 4,2 joules por grama. O grama daqui cancelou com o grama da densidade. Está sobrando joule. Ah, entendi, professor. E é por grau Celsius. É porque a temperatura dará graus Celsius. Então vai ficar 30. Tudo isso pela DDP, que é de 220 volts, dados no exercício. Entendi, professor. Dá para, né? Dá, ó. Corta este zero com este zero, certo? Dá para simplificar aqui, ó, o 3 com o 60, sobrará um 20 aqui no nosso denominador, tá certo assim? Eita, professor, que foi, né? Isso. E agora, olha o que o tio vai fazer. Professor, manda aí. 4,2 dividido por 2 dá 2,1, certo? Entendi, professor. Esse 3 aqui está sobrando aqui ainda, né? Isso, muito bem. Este 10 à terceira com este 10 aqui de baixo simplifica 10 ao quadrado. Tudo isso dividido por 22. Ah, entendi, professor. E aí? Olha como ficou fácil a brincadeira. Se eu emprestar um 10 aqui para o 2,1, vai dar 21. 21 por 22 dá aproximadamente 1. E aí vai ficar 3 vezes 10, que é 30. Eita, professor, que isso dá aproximadamente 30? Pois é. Na verdade deve dar um pouco menos que isso, né? Mas nós vamos ter que arredondar para o número superior no múltiplo de 5. 30 é o nosso gabarito. Logo assinalamos a alternativa B para essa questão. Chegamos agora na questão Q115, uma questão de mecânica, uma questão sobre gravitação. Ele conta assim pra gente. Um buraco negro é um corpo celeste que possui uma grande quantidade de matéria concentrada em uma pequena região do espaço, de modo que sua força gravitacional é tão grande que qualquer partícula fica aprisionada em sua superfície, inclusive a luz. Você há de se lembrar daquela aula que o tio fala sobre um pano esticado e nós jogamos uma bola de massa M neste pano. Este pano, ao tentar conter essa esfera, sofrerá uma deformação. Vai se formar ali um funil. Né? Ele vai se afunilar por conta daquela bola, daquela esfera que foi jogada no seu centro. Quanto maior for esta massa, maior será a deformação gerada neste grande pano. E aí nós fazemos uma associação deste pano com a relação espaço-tempo, com a superfície, com o plano espaço-tempo. Então, um buraco negro, por ter uma grande quantidade de matéria, ele gera uma enorme deformação. Todo e qualquer corpo que estiver próxima a essa deformação será sugada por ela, será atraída por essa deformação. Isso quem nos explica é a força gravitacional de Newton. F igual a G emão eminho sobre D ao quadrado. Quanto maior o produto das massas, maior a força de interação entre elas. Ele então nos diz assim: o raio dessa região caracteriza uma superfície limite, chamada de horizonte de eventos. É que veja bem, esse tal desse funil, ele tem uma determinada boca, uma determinada abertura sobre esse pano do espaço-tempo. Esse raio de abertura é o que nós chamamos de superfície limite, o tal do horizonte de eventos. É ali que as coisas acontecem. Além daquilo, já não mais haverá uma interação tão grande assim.
Mas ali, no horizonte de eventos, essa força será extremamente grande. Ele então nos diz assim: considere que o Sol foi instantaneamente substituído por um buraco negro, com a mesma massa solar, grifa isso, de modo que o seu horizonte de evento seja de 3 km. Ou seja, tudo o que estiver a 3 km do Sol, que agora foi substituído por um buraco negro, será atraído para o seu interior, inclusive a luz. Mas o que está além dos 3 km não. Só o que está neste buraco de evento é que vai sofrer essa enorme atração. O que está mais distante continua sofrendo as atrações que sofriam antes, pois nós não mudamos a massa segundo o próprio texto. Ele então nos diz: após a substituição, o que aconteceria com os planetas? Nada. Não tem nenhum planeta rodando a 3 km do centro do Sol. Então nada aconteceria com os demais planetas, uma vez que nós não alteramos as massas desses corpos. Logo, manteriam suas órbitas inalteradas. Alternativa E é o gabarito para a questão. E agora chegamos na questão Q118, uma questão de magnetismo, uma questão que há muito tempo não aparecia. Determinação do campo magnético por um fio retilíneo. Nós vamos usar a regra da mão direita para isso. Vem comigo. O físico Hans Oerst observou que um fio transportando corrente elétrica produz um campo magnético. A presença do campo magnético foi verificada ao aproximar uma bússola de um fio conduzindo corrente elétrica. A figura ilustra um fio percorrido por uma corrente elétrica I constante e com sentido para cima. Os pontos A, B e C estão num plano transversal e equidistante do fio. Em cada ponto foi colocado uma bússola. A pergunta dele é: considerando apenas o campo magnético por causa da corrente I, então ignore o campo magnético terrestre neste momento, as respectivas configurações das bússolas nos pontos A, B e C são... Vem comigo um pouquinho, por favor, e preste atenção. Primeira coisa, ele deu aqui o fio percorrido por uma corrente I voltado para cima. Professor, mas eu vejo aqui que o senhor desenhou, né, de uma outra forma diferente. Nós não vamos ficar olhando tridimensionalmente como está desenhado. Nós vamos olhar desenhado apenas no plano da folha. Mas para desenhar no plano da folha, esse aqui seria o fio. Essa circunferência representa essa linha tracejada, que na verdade é a nossa chamada linha de indução. Professor, por que linha de indução? Porque é a linha sobre o qual nós conseguimos traçar os campos magnéticos induzidos por essa corrente. Ah, entendi, professor. Então Então aqui nós faremos o seguinte, ó. Marcaremos o ponto A, marcaremos o ponto B e marcaremos o ponto C. Ok? Eu desenhei aqui um vetorzinho, né? Professor, por quê? Porque agora a gente vai ter que olhar para o vetor tridimensionalmente. Imagine que esse vetor esteja saindo, né? Ah, professor, ele está saindo da folha? Isso. Imagina que ele está saindo da folha. Ele está vindo de encontro ao seu olhar. Você estaria olhando para a ponta da seta. Logo, nós vamos ver só uma pontinha, certo? Agora, se ele estivesse entrando na folha... Professor, entrando eu vou ver só a bundinha da seta, né? E aí então eu vejo um xizinho. Ah, que são esses rabichozinhos aqui, professor? Exatamente. Tudo bem? Então, ó, corrente está subindo, como nós estamos olhando para essa folha de cima, né? Ó, esse aqui é o nosso olhar. Nós estamos olhando de cima, logo a corrente está vindo ao nosso encontro. Olha a corrente aí com um pontinho, certo? Professor, e como é que eu faço agora? Bom, a ideia aqui é a seguinte. Primeiro vou lhe contar a respeito da regra da mão direita.
Professor, para que a gente usa a regra da mão direita? A regra da mão direita é para determinação de campo magnético. Ok? Então, ó, dedos todos juntos, polegar a 90 graus. A mão sempre no sentido de fechar, nunca de abrir. Fechando minha mão, com o polegar saindo da folha, minha mão gira no sentido anti-horário. Ah, professor, então foi a regra da tua mão que determinou isso, que determinou o sentido da linha de indução. Agora eu sei que o campo magnético, ele é tangente a essa linha de indução. Para ser tangente a essa linha de indução, faremos o seguinte: traçaremos uma linha que passa pelo ponto e pelo fio. Tá aqui. Essa é a linha radial. Se nós traçarmos uma perpendicular a ela, obrigatoriamente essa linha será tangencial. Ah, entendi, professor. Podemos fazer o mesmo nos... Isso, ó. Podemos fazer o mesmo nos demais pontos. Tá aqui, ó. Eita, professor, que eu estou entendendo, né? Se eu traçar perpendicular à radial, eu tenho a tangencial. Isso, exatamente. Aí, no sentido que a minha regra determinou, eu farei os campos magnéticos, ó. Eita, professor, então o campo está apontando assim. Isso, ó. Olha o campo magnético aí. Pronto. Esses são os vetores campos magnéticos nos respectivos pontos A, B e C. Professor, mas agora eu faço o que com a ideia da bússola? Espera um pouquinho e vem com o tio. Lembrando o seguinte, ó. Se eu tenho aqui um ímã com um polo norte, tá aqui, e aqui um polo sul, sim, professor, eu compreendo. Lembre-se que o campo magnético sempre sai do norte e vai para o sul. Ah, entendi, professor. O campo magnético sai do norte e vai para o sul? É, exato. Se nós tivéssemos um ímã aqui, né? Nós poderíamos representá-lo de uma forma bem simplista, assim. Este aqui é o polo norte, este é o polo sul. As linhas de indução, elas sairão do norte e irão para o sul, formando uma imagem mais ou menos parecida com essa. Eita, professor, estou entendendo. Pois é. Então aqui está o nosso polo norte, aqui está o nosso polo sul, o campo sai do norte e entra no sul. Ok? Ah, professor, compreendi. Então, pera aí um pouquinho, vamos voltar lá na ideia de bússola, né? Imagine você que nós temos aqui uma bússola. Pronto, essa é a nossa bússola. Vamos imaginar que esse é o norte e esse é o sul da bússola. Nós temos que lembrar que polos iguais se repelem, polos opostos se atraem. Então, esse cidadão está virado para a direita porque provavelmente aqui existe um grande polo sul e aqui existe um grande polo norte, né? Ó, norte atraído pelo sul, sul atraído pelo norte. Professor, mas esta bússola está se orientando no campo desse cidadão, né? Que sai do norte e vai para o sul. Isso, muito bem. Então, se eu desenhar uma bússolazinha aqui, professor, ó, ela vai seguir o sentido da seta, né? Ó, isso, ó, o norte dela apontando aqui para a seta. A mesma coisa aqui, né, professor? Exato, ó. Entendi. E nesse terceiro, professor, faz aí para a gente ver. Pronto, tá aqui, ó. Pronto. O desenho que melhor se qualifica para isso, nas nossas alternativas, é o desenho da alternativa D de dado. Indo à questão Q119, nos deparamos com uma situação de elétrica agora, eletrodinâmica. Um exercício que faz uma associação da corrente elétrica com os efeitos gerados no corpo humano. Vamos lá. O quadro mostra valores de corrente elétrica e seus efeitos sobre o corpo humano. A corrente elétrica que percorrerá o corpo de um indivíduo
depende da tensão aplicada e da resistência elétrica média do corpo humano. Lógico, estamos falando aqui da equação de Uri, U igual a R vezes I, a primeira lei de Ohm. Vem comigo, por favor. U é igual a R vezes I. Ah, entendi, professor. Lógico, né? A corrente depende da DDP e da resistência, né? A resistência dada em ohms, a corrente em amperes e a DDP em volts. Ah, entendi, professor. E aí eu posso escrever, né? Isso, ó, eu posso escrever que a corrente elétrica é a razão entre a DDP e a resistência. Pois bem, estamos aí preparando para o exercício. Só salientar o seguinte contigo, só lembrar de um detalhe contigo. Dois geradores ligados em série, nós somamos as DDPs. Então, a força eletromotriz resultante ou equivalente seria 2 vezes E numa situação onde as duas são iguais. E numa associação em paralelo, o U é igual. Então, o E equivalente ou E resistente continuaria sendo o próprio valor de E, certo? Lá no exercício ele continua assim. Este último fator, que está intimamente relacionado com a umidade da pele, que seca tem uma resistência da ordem de 500 kΩ, mas se molhada pode chegar a apenas 1 kΩ. Claro, né? A água, seus sais minerais, cátions e ânions dispostos ali, ajudarão a transmitir a corrente elétrica. Logo, a resistência tende a diminuir. Ele então continua. Apesar de incomum, é possível sofrer um acidente utilizando baterias de 12 volts. Considere que um indivíduo com pele molhada sofreu uma parada respiratória ao tocar simultaneamente pontos A e B de uma associação dessas duas baterias. Qual associação foi responsável pelo acidente? Note que ele dá uma série de associações em série e em paralelo. Por isso que eu já retomei a ideia aqui de pilha resultante ou de gerador resultante. Ele diz aqui para a gente que a força eletromotriz de cada uma delas é de apenas 12 volts. Pronto. Então vamos pensar com o tio aqui. Na associação em série, nós teríamos uma DDP de 24 volts. Ah, entendi, professor. E na associação em paralelo seria de apenas 12 volts, pelo que nós acabamos de ver, certo? Ele diz que esse indivíduo vai tomar aí um choquezinho com a pele molhada, ó. Ah, entendi, professor. Então nós vamos usar isso, nós vamos usar o 1 kΩ, certo? Aí vem comigo, por favor. Aplicando a equação da corrente I é igual a U sobre R, nós vamos escrever assim, ó. Para a associação em série, ficaríamos que o I é igual a 24 volts DDP dividido pela resistência de 1 kg. 1 kg 10 a terceira, certo? 24 dividido por 10 a terceira dá 24 miliampere. Agora, se nós usássemos uma associação em paralelo de geradores, o I ficaria igual a 12 dividido por 10 a terceira. Professor, o 12 é porque é 12 volts, né? Associação em paralelo. E o quilo, né? O 1000 aqui, ó, 1 kΩ. Entendi, professor. E 12 por 1000 dá 12 mili, né, professor? Isso. Agora para e olha lá na tua tabela. Ele está dizendo que o indivíduo sofreu uma parada respiratória no texto. E na tabela, a parada respiratória equivale de 20 a 100 miliamperes. Mas peraí, professor, de 20 a 100 miliVA eu precisaria dessa situação. Situação de 24 miliamperes. E a situação de 24 miliamperes acontece na associação em série. Ah, entendi. E aí na associação em série nós temos a alternativa
A como gabarito para esse exercício. Note que para estar em série, a placa positiva de uma deve estar ligada à placa negativa da outra. A alternativa A é o que nos apresenta isso. A B já não pode não, porque nós temos ali negativo ligado em negativo. É como se fosse um gerador ligado em um receptor. Nem haveria corrente naquele caso. No C, nós temos menos com menos e mais com mais. Ali é uma associação em paralelo, certo? Ah, entendi, professor. Na D é mais com mais, é série, mais um gerador e um receptor, não teria corrente. E na alternativa E, nós temos uma associação em paralelo, mas está ligado errado, né? Mais com menos e menos com mais, não haveria ali nada acontecendo. A alternativa A é o nosso gabarito. Agora a questão Q124, uma questão que envolve um conceito de irradiação, irradiação de energia sobre placas. Essa questão é muito comum, apareceu em todos os vestibulares por vários anos e mais uma vez é cobrada no Enem. O grande lance dessa questão é você saber manipular múltiplos e submúltiplos de base 10. Venha comigo, por favor. Em 2017, foi inaugurado no estado da Bahia o Parque Solar Lapa, composto por 2 usinas, Bom Jesus da Lapa e Lapa, e capaz de gerar cerca de 300 gigawatts-hora de energia por ano. Considere que cada usina apresente potência igual a 75 megawatts, com o parque totalizando uma potência instalada de 150 megawatts. Considere ainda que a irradiação solar média é de 1.500 watts por metro quadrado e que a eficiência dos painéis é de 20%. Nessas condições, qual é a área total dos painéis solares que compõem o Parque Solar da Lapa? Espera aí um pouquinho, professor. Vamos lá discutir esse negócio. Primeiro ele falou aqui sobre potência, né? Vamos lembrar o seguinte. Potência é uma variação de energia por intervalo de tempo, certo? Ah, entendi, professor. Isso aqui nós costumamos trabalhar em várias áreas da física. Termo, elétrica, ondas, mecânica. Aqui vai aparecer de uma forma um pouquinho diferente. Essa energia, ela não será dada em joules, ela será dada em watts-hora. Eita, professor, pois é o sistema usual. Para isso, nós precisamos que o tempo seja dado em horas e que a potência seja dada em watts. Aí, watts vezes hora, watts-hora. Ah, entendi, professor. E essa tal dessa irradiação, né? Vamos falar um pouquinho sobre ela, ó. A irradiação que ele nos deu é 1.500 watts por metro quadrado. Watts é a unidade de potência. E metro quadrado é a unidade de área. Mesmo que você não tenha visto essa fórmula, você trabalhando com as unidades chegaria aqui a uma composição de que a potência é o produto da irradiação vezes a área. Professor, mas tem um detalhe, né? O rendimento dessa brincadeira é só de 20%. Pois bem, então vamos fazer o seguinte, eu vou escrever aqui, ó, energia é potência vezes intervalo de tempo, certo? Ah, entendi, professor. E aí daria para, né? Isso. Daria para substituir aqui e escrever, né, ó, intensidade da radiação vezes a área vezes o intervalo de tempo. Eita, professor, daria para trabalhar bem essa expressão, né? Pois é. Mas nós aqui vamos de uma forma bem mais tranquila. Você quer ver? Venha comigo, por favor. Intensidade é de apenas 20% dos 1.500 watts por metro quadrado. Cancela 2 zeros com 2 zeros, 2 vezes 15 dá 30, mas como é 20, isso aqui vai dar 300 watts por metro quadrado. Eita, professor, pois é. E aí agora eu vou escrever assim, ó. A área
a área é igual a potência dividido pela intensidade, certo? Ah, entendi, professor. Você só usou essa equaçãozinha aqui, né? Ó, e inverteu para poder achar a área. Exatamente. A potência que nós precisamos é uma potência de 150 mega. 150 mega é 10 a sexta, certo? Eita, professor, lembra isso aí comigo rapidinho? Lembro. 10 ao cubo é quilo, 10 a sexta é mega, 10 a nona é giga e 10 a 12 é tera. Ah, entendi, professor. A intensidade é só de 300. Professor, 300 watts, né? Isso, pois bem. Ó, vou cancelar aqui um zerinho daqui com um zerinho daqui, certo? Ficamos que 15 dividido por 30 vai dar meio. Meio é 0,5, não é, professor? Isso. Se eu emprestar um 10 do 10 a sexta, 0,5 vira 5. E como eu tirei um 10 do 10 a sexta, sobra 10 a quinta. Aqui a potência está em watts, a intensidade está em watts por metro quadrado, portanto watts cancela com watts. A unidade restante é o metro quadrado. Eis aqui o nosso gabarito. 5 vezes 10 a quinta metros quadrados, a alternativa B de bola é o gabarito para esse exercício. Agora vamos para a questão Q126. Voltamos à mecânica, voltamos à dinâmica, num exercício clássico ao qual você pega um objeto, eleva uma certa altura, preso por uma corda e o solta, permitindo que ele desça, descrevendo um arco de circunferência ganhando velocidade. Vamos comigo. Um pai faz um balanço utilizando dois segmentos paralelos iguais da mesma corda, grifa que são dois pedaços, para fixar uma tábua a uma barra horizontal. Por segurança, opta por um tipo de corda cuja tensão de ruptura é 25% superior à tensão máxima, calculada nas seguintes condições. O ângulo máximo atingido pelo balanço em relação à vertical é 90 graus. Ó, ângulo máximo, logo altura máxima. Os filhos utilizarão o balanço até que eles tenham uma massa de 24 quilos. Além disso, ele aproxima o movimento do balanço para o movimento circular uniforme. Considera que a aceleração da gravidade é igual a 10 metros por segundo ao quadrado e despreza as forças dissipativas. Professor, achei estranho aquele movimento circular uniforme. Pois é, eu também. Eu só quero dizer para você o seguinte: nós vamos usar a ideia do movimento circular. Uniforme não, né? Porque quando você solta de uma certa altura, a velocidade é zero. E você desce ganhando velocidade pela troca de energia potencial gravitacional por cinética. Há um equívoco aí na banca do Enem nesse quesito. Mas continuemos, dá para resolver mesmo assim. Qual a tensão de ruptura? Lembrando que a tensão de ruptura é 25% maior do que a de tensão máxima. Vem com o tio. Tensão de ruptura é 25% da tensão máxima. Eita, professor, mas que situação louca é essa? É essa aqui, ó. O corpinho posicionado a 90 graus na sua altura máxima, cuja velocidade inicial é zero, desce descrevendo o movimento circular até chegar no ponto mais baixo. Ao chegar no ponto mais baixo, a sua tendência é continuar descendo. Inércia. A força-peso continua puxando ele para baixo. Eita, professor, mas nesse momento ele estica a corda, né? E aí surge na corda uma tração. Essa tração é a tração máxima. Professor, mas como é que tu sabe que a tração aqui é máxima? Pelo seguinte fato. Neste ponto, ele atingiu a maior velocidade. Como o movimento é circular, obrigatoriamente tem que ter uma força resultante centrípeta. E tu se lembra que a resultante centrípeta é a força que está para dentro menos a que está para fora, certo? Para este valor ser máximo por conta da velocidade máxima, esta tração tem que ser máxima também.
Professor, entendi. Então vamos que vamos. Vamos continuar essa brincadeira assim, ó. A força resultante centrípeta é quem está para dentro menos quem está para fora, né? Ah, entendi, professor. A resultante centrípeta é dada pela expressão mv² sobre R, onde R é o raio do movimento descrito, que coincide com a própria altura da corda. Tudo isso é igual à tração máxima menos o peso, que é massa vezes gravidade. Professor, lascou, né? Aqui apareceu a velocidade ao quadrado, né? Que é essa velocidade B, e o raio que nós não temos. Mas vamos fazer uma conservação de energia aqui, né? Eita, professor, não dava para passar o Enem inteiro sem uma conservação, né? Não dava, não. Ó, energia mecânica em A é igual a energia mecânica em B, certo? A energia mecânica no ponto mais alto é igual a energia mecânica no ponto mais baixo. Considerando o ponto mais baixo como sendo o nosso PHR, plano horizontal de referência, eu posso escrever que lá no ponto A única energia é a potencial gravitacional, mgh. E no ponto B, a única energia é cinética, mv² sobre 2. Dá para simplificar aqui, ó, massa dos dois lados da expressão. Essa altura H é, na verdade, o raio descrito. Eita, professor, não é que é? Pois é, você está vendo aqui, ó, a altura H é o próprio raio descrito. Então eu posso passar esse raio para cá dividindo e passar o 2 para cá multiplicando, professor? Pode. E aí escrevemos assim, ó, V² dividido por R é igual a 2 vezes a gravidade. Eita, professor, que agora eu posso substituir esse termo aqui no V² sobre R. Exato. E aí ficamos assim, ó. Tração máxima é igual M. Esse V² sobre R é 2Gs. E esse mg que está subtraindo passa somando. Professor, mas isso aqui vai dar uma tração máxima que é de 2mg mais mg são 3mgs, né? Isso. 3 vezes a massa 24 vezes a gravidade 10. Então a tração máxima será igual 3 vezes 24, professor. 3 vezes 4 é 12. 3 vezes 2 é 6, com 1 que foi 7. 3 vezes 24 vezes 10 dá 720. Eita, professor, então você voltou? Isso, voltei, ó. 24 dividido por 4 vai dar 6. 6 vezes 5 é 30. 30 vezes 3 dá 90. 90 vezes 10 é 900. Ah, professor, então a tração de ruptura vai ser 900 newtons. Pera lá. Nós tínhamos visto no texto que seriam 2 cordas. Então isso aqui divide-se por 2. Ah, professor, portanto, a tração, né, que nós estamos à procura é de 450 newtons. Exatamente. Ah, entendi, professor. Professor, eu poderia pôr aqui 2 T's máximos? Pode, sem problema nenhum. Ou põe no meio da conta, ou faz a continha no fim. Vai dar na mesma. Assinalamos a alternativa D de dado como gabarito. Chegamos agora à questão Q129, uma questão de termofísica, uma questão que envolvia quantidade de calor. Bem especificamente, calor sensível, um calor que envolve variação de temperatura sem mudança de fase. A variação da incidência de radiação solar sobre a superfície da Terra resulta em uma variação de temperatura ao longo de um dia, denominada de amplitude térmica. Edificações e pavimentações realizadas nas áreas urbanas contribuem para alterar as amplitudes térmicas dessas regiões, em comparação com regiões que mantêm suas características naturais, com presença de vegetação e água,
já que o calor específico do concreto é inferior do que o da água. Lembra, calor específico. O quanto a matéria absorve de calor para que 1 grama varie 1 grau Celsius. Se o concreto tem um calor específico menor do que o da água, ele precisa de menos energia para variar 1 grau Celsius. Ou seja, se os dois receberem a mesma quantidade de energia, o concreto elevará sua temperatura muito mais do que a água. Daí as amplitudes em regiões metropolitanas serem maiores do que regiões onde não há tanto concreto assim. Continuando. Assim, parte da avaliação do impacto ambiental que a presença do concreto proporciona às áreas urbanas consiste em considerar a substituição da área concretada por um mesmo volume de água e comparar as variações de temperatura devido à absorção da radiação solar nas duas situações, concretada e alagada. Desprezando os efeitos da evaporação e considerando que toda a radiação é absorvida, olha lá, ele desconsiderou o calor latente, não tem evaporação não. Essa avaliação pode ser realizada com os seguintes dados. Ele dá ali a densidade e o calor específico de cada qual. Ele nos pergunta qual é a razão entre as variações de temperatura na área concretada e alagada. Meus amores, razão para a física é divisão, é quociente. Vem curtir, ó. Variação da temperatura na área concretada pela variação da temperatura na área alagada. Vamos só aqui trabalhar um pouquinho essa informação, ó. Estamos falando do calor específico sensível que foi dado no texto, porque nós vamos usar o calor sensível, certo? Ah, entendi, professor. No entanto, nós não conhecemos a massa, nós conhecemos a densidade. Então nós vamos trabalhar essa informação assim, ó. Densidade é massa sobre volume. Logo, a massa é densidade vezes volume e o calor fica densidade vezes volume vezes calor específico vezes ΔT. Pronto. Essa será a equação utilizada no exercício. Ele diz que nós vamos considerar que os dois recebem a mesma quantidade de calor. Logo, escreveremos que a quantidade de calor na área alagada será igual à quantidade de calor na área concretada. Ah, professor, aqui estava a chave. Isso, aqui estava a chave do exercício, né? Porque agora nós vamos aplicar esta equação aqui. Para a área alagada, ficaríamos densidade da água vezes o volume de água vezes o calor específico da água vezes o ΔT da água. Assim como para o concreto. Densidade do concreto, volume do concreto, calor específico do concreto, variação da temperatura do concreto. Como os dois são de mesmo volume, a gente pode simplificar dos dois lados da expressão. Ele quer o ΔTC pelo ΔTA, então eu vou passar o ΔTA dividindo e escrever ΔTC por ΔTA igual, aqui, densidade vezes calor específico para a água, dividido, porque esses dois que estavam multiplicando passarão dividindo. Densidade vezes calor específico para o concreto. Substituindo os termos, eu não preciso me preocupar com as unidades, pois é uma razão, elas irão se cancelar. A densidade da água é 1000. Calor específico da água ele pede para considerar 4,2. Concreto tem densidade de 2.500 vezes o calor específico, que é 0,8, certo? Vamos simplificar essas brincadeiras aqui. Professor, o que dá para fazer? Corte 2 zeros de cima com 2 zeros de baixo. Pronto. Eita, professor. Pois é. Agora, veja bem o que eu vou fazer. Esse 10 vezes 4,2 eu escreverei 42. O 25, veja se não é mais fácil nós pensarmos 100 dividido por 4 vezes 0,8.
25, 100 sobre 4, professor? Fica mais fácil pensar assim, sabe por quê? Isso é uma divisão de frações, né? Dá para simplificar aqui, ó. Se eu emprestar um 10 para o 0,8, vira 8. 8 por 4 vai dar 2. Então vai sobrar 2 vezes 10, que é 20. 42 por 2 dá 21. Por 10 dá 2,1. Eita, professor, e o que esse valor significa? Significa que a variação da temperatura do concreto é 2,1 vezes a variação da temperatura da água, o que já era esperado. O concreto ele tende a subir a temperatura mais do que a água. A alternativa B de bola é o gabarito para esse exercício. Vamos agora para o exercício Q132, um exercício muito bonitinho, um exercício aí que dá para se trabalhar talvez uma interdisciplinaridade entre física e geografia. Esse exercício ele fala sobre o movimento da Terra e as estações do ano. Quer ver? Vem comigo. O eixo de rotação da Terra apresenta uma inclinação em relação ao plano de sua órbita em torno do Sol, interferindo na duração do dia e da noite ao longo do ano. Lembremos-nos que quando a Terra gira em torno do Sol, ela passa próxima ao Sol e afastada do Sol. Próximo ao Sol, periélio, perto do Sol. Afélio, afastado do Sol. Quando ela passa perto do Sol, distânciazinha menor, ela passa com uma velocidade maior. Quando ela passa afastada do Sol, ela passa com uma velocidade menor. Óbvio que isso tudo tem a ver com a lei da atração gravitacional proposta por Isaac Newton. Quando a distância é menor, a força tende a ser maior. Como essa força é uma centrípeta, tende a ter velocidade maior. Agora tem um jeitinho fácil de lembrar, né? Perto do Sol, professor, perto do Sol está mais quente, né? Isso, então passa rapidinho, certo? Nossa, professor, que baboseira o senhor está dizendo. É só para você guardar. Passou perto do Sol, está quente? Passa rápido. Passou longe do Sol, está menos quente? Passa mais devagar. Só para guardar. Fisicamente não tem nenhum nada a ver com isso. Tudo bem? Continuando. Uma pessoa instala em sua residência uma placa voltaica, fotovoltaica, que transforma energia solar em elétrica. Ela monitora a energia total produzida por essa placa em 4 dias do ano, ensolarados e sem nuvens, e lança os resultados no gráfico. Olha o gráfico. Eu tenho um pico de energia no dia 10 de janeiro, depois cai dia 10 do 4, 10 do 7 cai de novo, e 10 de novembro começa, e 10 de outubro começa a querer subir novamente. Meus amores, para um pouquinho. Qualquer semelhança não é mera novidade. Em janeiro, para nós, é verão. Em janeiro, para nós, o Sol está a pico. Nós estamos próximos do Sol. Ah, entendi, professor. É por isso que se eu olhar naquela figurinha ali... Professor, se eu olhar para a figura, dia 21 de dezembro, o Trópico de Capricórnio está recebendo a maior incidência. Galera, Trópico de Capricórnio é onde nós estamos, é o hemisfério sul. Mas peraí, professor, em dezembrão aqui, solão rachando, verão. Olha lá, 10 de janeiro, idem, energia lá em cima. Ah, entendi, professor. Então quer dizer que ele está falando que próximo a que região se situa a residência onde as placas foram instaladas? Próximo ao Trópico de Capricórnio, onde nós temos a maior incidência na data de 10 de janeiro. A alternativa A é o nosso gabarito para esse exercício, certo? E agora a questão Q133, a última questão de física. Chegamos ao final com uma questão de eletrodinâmica. Ele diz, nesse exercício, um pouquinho sobre associação de geradores. Você tinha que tomar um cuidado aí, porque um dos geradores estava invertido, tornando-se assim um receptor. Vamos comigo. Uma lanterna funciona com 3 pilhas de resistência interna igual a meio cada, ligadas em série. Quando posicionadas corretamente, devem acender a lâmpada incandescente de especificações 4,5 watts e 4,5 volts. Galera,
Quando ele fala de especificações de uma lâmpada, a única informação que eu posso tirar é o valor de sua resistência. Porque ali ele está dizendo com que potência essa lâmpada irá trabalhar em estando naquela DDP. Então a única informação que eu tenho é a resistência. Cada pilha, na posição correta, gera uma força eletromotriz de 1,5 volt. Então, veja bem, a nossa pilha tem 1,5 volt de DDP e meio ohm de resistência interna. Uma pessoa, ao trocar as pilhas da lâmpada, comete um equívoco e inverte a posição de uma das pilhas. Considere que essas pilhas mantêm contato independente da posição. Ele está querendo dizer que todas se tocam, né? Com este equívoco, qual a corrente que passa pela lâmpada ao se ligar à lanterna? Vem comigo, por favor. Aqui está as condições que ele nos deu. Força eletromotriz de 1,5 volt e resistência interna de meio ohm. 3 pilhas ligadas em série. Só que tu percebe que essa última aqui, ó, ela tá ligada invertida, né? Ó, positivo, negativo, positivo, negativo, negativo. Eita, professor, então isso. Essa tá atuando feito um receptor aqui, né? E, professor, quer dizer que ela vai dificultar o processo aqui, né? Mas pera aí um pouquinho. De qualquer forma, eu tenho 2 pilhas ligadas em série. Elas vão gerar uma corrente suficiente para que esse sistema funcione. Eu posso fazer aqui uma adaptação e escrever de forma bastante simples uma equação que nós já conhecemos, a equação da primeira lei de Ohm. Eu gosto de usá-la, só que agora eu vou ampliar. Eu vou escrever para o circuito. Vou colocar assim, ó. Para o circuito, lembremos-nos que a equação da primeira lei é U igual a R vezes I, certo? Ah, professor, essa daí está tatuada no pulso, né? Isso, ó. Corrente em ampere, resistência em ohms e DDP em volts, certo? Quando a gente aplica ela ao circuito, a gente faz uma adaptação. No lugar da DDP U, eu ponho força eletromotriz equivalente. No lugar do resistor, eu ponho resistor equivalente, vezes a corrente I. Eita, professor, é a mesma? É, só para facilitar a nossa vida. Agora vem comigo aqui, ó. A força eletromotriz equivalente serão 2 forças eletromotrizes que se somam, menos uma que se subtrai, porque ela é contrária ao movimento dos elétrons. Igual ao R equivalente. O R equivalente está todo mundo ligado em série. São 3 resistores R'inhos mais o resistor da lâmpada. Tudo isso vezes a corrente I, certo? Professor, só falta o R da lâmpada, né? Só. Nós vamos fazer aqui no cantinho, então, com o tio, ó. Para a lâmpada, vem comigo, por favor. Eu sei a potência e sei a DDP. Vou escrever assim, ó. Potência é U ao quadrado sobre R, certo? Logo, o R da lâmpada será igual a DDP, que é 4,5 ao quadrado, dividido pela potência, que também é 4,5. Professor, corta um de cima com um de baixo, vai sobrar 4,5, né? Exato, tá aqui, ó. Essa é a resistência da lâmpada. Agora a gente pode aplicar. Aqui ficamos E mais E menos E, corta um E com um menos E, vai sobrar E. O E é de 1,5 volts. 3 resistências internas, 3 vezes meio, mais 4,5 da lâmpada. Tudo isso vezes a corrente elétrica I, que era o que ele queria saber da gente. Então a corrente I será igual, vamos lá comigo? 1,5 dividido por
3 vezes meio dá 1,5. 1,5 com mais 4,5 vai dar 6, não é isso? Eita, professor, ficou 1,5 dividido por 6? Pois é. Meus amores, 6 é a mesma coisa que 4 vezes 1,5, não é isso? Então, esse cidadão aqui, ó, é 4 vezes maior do que 1,5. Ficou 1/4. E 1/4 é a mesma coisa que 0,25 amperes. Pronto. Assinalamos aí a alternativa A como nosso gabarito. Quero assim então agradecer a você acompanhar essa resolução do Enem comigo. Mais uma resolução feita. Em breve postaremos aqui a resolução da FUVEST e da segunda fase da Unicamp. Peço a você que, se não se inscreveu, inscreva-se no canal, dê o seu like, compartilhe, comente este vídeo, ajude o canal a adquirir mais engajamento. Obrigado pela companhia mais uma vez. Grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.